Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que você está aqui no meu canal, Academia Teológica Ensinos. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. Nós vamos aprender aqui, o apóstolo Paulo no capítulo 2 aos Efésios, ele mostra como era a humanidade, ou principalmente os gentios, sem Cristo, como estava a condição dos gentios sem Cristo, mas Paulo, ao mesmo tempo que ele mostra a realidade, que era uma realidade muito séria e triste, Paulo já vem consolando os irmãos, confortando os irmãos e mostrando como é agora a realidade em Cristo Jesus. Então, nós vamos aprender aqui muitas lições acerca da circuncisão, da incircuncisão, como eram os gentios antes de estar em Cristo e como ficou a situação dos gentios depois que creem e passaram a crer na pessoa do Senhor Jesus. Já deixa o teu aqui nesse vídeo, já se inscreva no meu canal, ative o sino das notificações para que você possa receber aí a informação dos vídeos sendo postados semanalmente. Eu quero que você já deixe o teu ok nesse vídeo, que é muito importante para a qualidade do nosso canal. Então nós vamos aqui para a lição de número 6. Hoje a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Então nós vamos ver aqui tópico por tópico, como de costume, para que você possa compreender bem acerca desse assunto. Nós temos aqui o primeiro slide, que nos diz assim: chamados incircuncisão. O que a lição vem explicando aqui? Por que essa expressão incircuncisão? Vamos aqui analisar. Primeiro tópico, o conceito de circuncisão. Subsídio teológico. A circuncisão foi ordenada por Deus como a marca visível de sua aliança com Abraão e sua descendência, conforme Gênesis 17 e 11. Então, a marca visível. Ninguém sabe ao certo o porquê Deus pediu para que esse sinal fosse no órgão genital masculino. Ninguém sabe ao certo. A análise mais coerente para o entendimento da época era que a promessa estava relacionada à multiplicação da semente de Abraão. E por isso Deus menciona 7 vezes essa semente. Você pode conferir em Gênesis 17, do 7 ao 19. Deus fala 7 vezes: tua semente, tua semente, tua semente. Dessa forma, o sinal do concerto seria feito exatamente no órgão relacionado à semente humana. Então, como Deus menciona 7 vezes a palavra semente para Abraão, ele fala com Abraão e fala: tua semente, multiplicarei a tua semente, exaltarei, engrandecerei a tua semente, e fala muito de semente. Então, como Abraão ouviu muito de Deus, a expressão semente, Deus pede para que a marca do concerto fosse feita exatamente no órgão relacionado à semente humana. E por que era uma marca visível no lado exterior do corpo? Irmãos, no mundo antigo, o Espírito Santo não habitava, não morava permanentemente nos homens. O Espírito Santo vinha e transmitia a revelação do mundo espiritual e se retirava. Então, o entendimento das coisas espirituais era muito pequeno. Então, eles tinham que ver para crer em muitas coisas. É claro que no caso de Abraão, por isso que a Bíblia diz que foi-lhe imputado como justiça, ele é o pai da fé, ele não viu para crer, não viu nada literal para crer. Ele creu em Deus sem ter visto nada e creu nas promessas também. Mas a descendência de Abraão, nós sabemos que eles tiveram muitas dificuldades para crer. Então, eles tinham que ver para crer. A própria Bíblia diz que a fé deles não era misturada, aliás, que a obediência da descendência de Abraão não foi misturada com fé.
Então eles tinham muita dificuldade para entender as coisas espirituais. Então é por isso que eles tinham que ver para crer. E aí Deus pediu um sinal visível no lado exterior do corpo para que eles entendessem que eles tinham feito um concerto com Deus. Ok? Então ficou claro, né? Então, esse sinal, essa marca foi a circuncisão. Vamos para frente? Nós temos aqui o slide 2 ou tópico 2, o significado religioso da circuncisão. Vamos entender mais sobre isso. A marca do concerto fazia com que houvesse uma separação entre os descendentes de Abraão e as outras gentes, conforme Êxodo 19, 5 e 6. É por isso que os judeus chamavam as pessoas que não eram circuncidadas de gentios, outras gentes ou nações, conforme Efésios 2 e 11. Então, quando surgiu o sistema religioso por meio de Moisés, o tabernáculo e todo o sistema sacerdotal, aí então eles entenderam que quem não era circuncidado era outra gente, era uma pessoa distante das promessas, distante do concerto. Então eles consideravam, eles viam as outras nações, os outros povos que não tinham essa prática da circuncisão, então eles entendiam, quem não é circuncidado é outra gente, uma outra nação, porque a palavra gentil significa outra gente, ou estrangeiro. Você vai ver muito no hebraico a expressão estrangeiro, ou nações. Então, eles entendiam que quem não era circuncidado ou era estrangeiro, ou era outra gente, ou eram outras nações, porque não tinham a marca do concerto. Isso ganhou corpo quando foi instituído todas as leis para o serviço religioso, principalmente na época de Moisés. Então, aí para você entender, o sistema religioso foi aumentando o entendimento acerca do que era circuncidado, o que não era, quem não era, quem pertencia ao concerto, quem não pertencia. Vamos para frente? Tópico 3. A circuncisão do coração, que é o que mais interessa para nós aqui. Olha só. Paulo diz que não é judeu o que é exteriormente, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão, a que é do coração, no espírito. Isso está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Todos os que têm fé em Jesus são descendentes de Abraão e estão circuncidados. A verdadeira marca, irmãos, guarde isso, que Deus deseja ver é a fé no coração. Paulo ensina aos irmãos que, devido à fé, eles também estavam com a marca da circuncisão, conforme Efésios 2 e 19, confere lá, e também Romanos, principalmente Romanos 4, do 9 ao 11, você vai ver que o selo, a marca, era a fé no coração. Só para você entender, irmãos, no mundo antigo eles não tinham muito entendimento das coisas espirituais. Então a lei veio trazendo ordenanças, disciplina para eles tentarem compreender acerca das coisas espirituais. É por isso que Paulo fala em Romanos 7,14, bem sabemos que a lei é espiritual. Só que agora, na graça, Paulo dizendo isso, na graça, com o Espírito Santo já morando nele, Paulo discerne, a lei é espiritual. Então, todas aquelas ordens apontavam para verdades do reino de Deus, para as verdades espirituais do reino. O que eu estou querendo dizer? Eles tinham que circuncidar literalmente para entender que havia um pacto feito com Deus. Só que o que Deus queria realmente que eles entendessem é que essa marca era a fé que Deus esperava deles, a crença em Deus, a obediência voluntária. Então, poucas pessoas no mundo antigo tiveram essa marca no coração com facilidade.
acreditar em Deus, servir a Deus voluntariamente. Hoje, na graça, até Paulo explica isso, que hoje a marca, a circuncisão, é lá no interior. E essa marca é a fé. Todos que servem a Deus, crendo em Deus voluntariamente, eles têm a marca no coração, eles têm a circuncisão no coração. Nós vamos entender mais sobre isso aí no próximo slide, mostra com mais clareza. Olha só, diz assim, que seria o quarto tópico, a primeira parte é extensa, né? A circuncisão na nova aliança. Olha o que diz. Depois que o Espírito Santo venha habitar nos corações dos filhos de Deus, o desejo de servir a Deus voluntariamente, com amor e fé, se tornou real nos corações. Quando a Bíblia fala sobre o culto racional, lá em Romanos 12:1, ela ensina, ou quer ensinar, que voluntariamente os seres humanos adoram e cultuam a Deus. O que isso significa? Isso é a circuncisão no coração na nova aliança. Então, na nova aliança, a circuncisão no coração é servir a Deus voluntariamente com amor e fé. Então, na nova aliança, visto que o Espírito Santo vem morar conosco, aí o ser humano, depois que recebeu, os filhos de Deus receberam a presença permanente do Espírito Santo morando com o ser humano, aí então o ser humano recebeu entendimento, amor e fé para servir a Deus voluntariamente, que é o culto racional que Paulo fala em Romanos 12. E a prova desse servir voluntariamente é o fato do homem desejar obedecer a Deus sem ninguém obrigar. Por exemplo, ninguém me obriga a servir a Deus. Voluntariamente eu quis fazer isso. O que significa isso? Isso é resultado da marca da circuncisão que está lá no meu coração, que me trouxe fé e fez com que eu viesse adorar a Deus voluntariamente. Na nova aliança, isso só é possível com a vinda plena e permanente do Espírito Santo para habitar com os filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus e na sua palavra. Então, na nova aliança, circuncisão é isso, no coração. Servir a Deus voluntariamente e com fé. Quem serve a Deus, quem assim o faz, tem a marca no seu coração, a circuncisão no seu coração, está circuncidado. Agora, olha as bênçãos que vêm, irmãos. A lição vem trazendo muito mais edificação para todos que assim servem a Deus e creem na sua palavra. Olha só o próximo slide, a segunda parte da lição, que nos diz assim, estranhos ao concerto da promessa. Então, Paulo vai mostrando como era antes e Paulo já ensina como é depois de conhecer a Cristo. Olha só que bênção, irmãos, uma vida sem Cristo. É bom destacar que a palavra Cristo, no contexto do primeiro século, estava fortemente relacionada ao plano da salvação preparado por Deus em Jesus. Então, quando se falava em Cristo, naquela época, eles já entendiam que estava relacionado, o assunto era o plano da salvação elaborado por Deus em Jesus. A palavra Cristo significa ungido, e dessa forma, todos que não acreditavam no ungido de Deus não faziam parte do plano da salvação. Naquela época, quem não acreditava no ungido, no Cristo, não acreditava no plano da salvação, não acreditava em Deus. Paulo tranquiliza os irmãos, dizendo que agora eles estavam em Cristo e tinham acesso a Deus em um mesmo espírito, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 13 e também o versículo 18. Paulo deixa claro, as pessoas que não, no mundo antigo, irmãos, existiam muitos outros deuses. As pessoas, quando você falar, você acredita em certo Deus? Se a pessoa dissesse, não acredita, é porque ele não servia e nem vivia para aquele Deus. Agora, se ele dissesse, não, eu creio naquele Deus, era sinal que ele servia aquele Deus. Então, quando começaram os discípulos a pregar a Cristo, que era o ungido de Deus, a palavra Cristo, né, no grego, ungido, é o mesmo significado de Messias, né, Meshiach, no hebraico, ungido de Deus.
Então, quando eles começaram a pregar o plano da salvação, eles ensinaram que Deus enviou o seu ungido para salvar e justificar a humanidade, para justificar a carne e resgatar a humanidade. Então, quando eles acreditavam no ungido de Deus, automaticamente eles acreditavam em Deus e passavam a fazer parte do plano da salvação e passavam agora de condição de estranhos a condição de filhos. Antes de acreditar em Jesus, estranhos sem esperança. Depois de acreditar em Cristo, filhos adotados e com com todo o direito de pertencer ao povo da promessa. Então, irmãos, Paulo vem mostrando como era, porque a intenção de Paulo, se você começar a ler o capítulo 2, a intenção de Paulo não é entristecer, ficar tocando no passado, ficar mostrando como era o passado, entristecendo os irmãos. Não. Paulo faz uma análise pequena. Olha, antes eram estranhos, mas em seguida, Paulo, pode notar, Paulo diz, mas agora em Cristo. Então a intenção de Paulo é muito mais mostrar a nova condição em Cristo. A intenção de Paulo é muito mais edificar, consolar, confortar, do que ficar mostrando o triste passado dos irmãos. E até a intenção dessa lição não é ficar mostrando quão terrível era o estado do homem sem Cristo. Não, irmãos. É mostrar as riquezas da nova ou da nova experiência em Cristo, da nova vida em Cristo. Então, a intenção de Paulo era essa. Pode notar que você vai ver, fazendo a interpretação correta do texto, Paulo estava muito mais interessado em confortar, em edificar, mostrando os benefícios de estar em Cristo, do que o oposto. Então, a lição vem trazendo aqui um consolo muito grande para o coração dos filhos de Deus. Vamos para frente? Próximo slide diz assim, que é o tópico 2. Olha só. Tópico 2, separados da comunidade de Israel. Pode notar que Paulo menciona o estado antes e em seguida já vem mostrando o estado em Cristo, que era a intenção dele, muito mais confortar, edificar e consolar do que ficar entristecendo os irmãos com um passado tenebroso. Olha só, subsídio teológico. Paulo ensina que a comunidade de Israel são os descendentes de Abraão que creem em Deus no coração pela fé. Essa era a intenção de Paulo, confortar os irmãos lá em Éfeso. Paulo estava preso lá em Roma e ele sentindo desejo de confortar, de edificar, de consolar, de fortalecer os irmãos. Então ele faz uma menção, é verdade, de como era antes, mas muito mais como era agora em Cristo, ou como eles estavam em Cristo, a nova vida, conforme Romanos 2 e 29. Antes e depois de Cristo, as pessoas daquela época, que não eram circuncidadas, adoravam e serviam outros deuses. Essa era a realidade. Dessa forma, os incircuncisos eram considerados separados de Deus. Paulo deixa claro isso. Porém, Paulo edifica os irmãos, dizendo que em Cristo eles não estavam mais separados, e sim bem perto. Aleluia! Ele explica isso lá em Efésios 2 e 13. Paulo, então, ele deixa claro que a situação antes era separado, mas agora ele mostra que em Cristo os irmãos estavam bem perto de Deus. Aleluia! Então Paulo injeta ânimo no coração deles, mostrando, era como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, continuem servindo a Deus, agora vocês não estão separados, vocês estão nele, ligados a ele, juntinho e perto dele. Paulo chega a dizer que a barreira da separação, aquilo que separava, já não existe mais. Paulo chega a dizer que não tinha mais inimizade. Então a ideia de Paulo, a intenção de Paulo era muito mais confortar do que jogar alguma coisa, lançar alguma coisa no rosto dos irmãos para entristecer os irmãos. Então isso aqui é uma bênção, irmãos. Vale a pena estar em Cristo, porque em Cristo ninguém está separado de Deus. Em Cristo nós estamos bem perto de Deus. Aleluia! Então nós vamos aqui para o próximo slide. O slide vem mostrando aqui cada vez mais a edificação
que a lição propõe. Terceiro tópico, alienados aos pactos das promessas. Paulo mostra a situação, mas em seguida já traz o consolo. A palavra alienado tem sua origem no latim e significa tornar estrangeiro. Isso significa que os incircuncisos estavam distantes das promessas feitas a Abraão. É verdade. E não só Abraão, os pactos feitos com Abraão, Moisés e Davi. Então, quem não era circuncidado estava mesmo distante. Desconhecer essas promessas significava viver sem esperança. Por isso que a lição vem falando aqui, alienado aos pactos das promessas. Promessa fala de esperança. Paulo ensina que em Cristo todos são concidadãos dos santos e família de Deus, conforme Efésios 2:19. Então, Paulo vem mostrando que antes eles estavam alienados, estrangeiros, longe das promessas e sem esperança. Não conhecer a promessa significava não ter esperança. Nós vamos falar um pouco mais claro no próximo slide, mais à frente da lição. Mas agora Paulo está dizendo que eles não eram mais alienados, mas que eles estavam em Deus, que eles eram concidadãos do reino, filhos de Deus. Então Paulo vem mostrando que agora, irmãos, em Cristo, ninguém que crê em Cristo está alienado, é considerado estrangeiro, mas é concidadão. O cidadão é aquele que pertence ao reino, é aquele que está dentro do reino, é aquele que pertence a todos os benefícios do reino. Então, Paulo vem mostrando que a igreja em Cristo tem tudo isso. Aleluia. Vamos para frente? O próximo slide diz assim, que seria já a última parte da lição. Sem esperança e sem Deus. Paulo vem mostrando essa realidade, mas já em seguida traz o conforto. Desprovidos de esperança. Olha só, Paulo ensina que sem Jesus não há motivos para acreditar em um futuro de alegria. Paulo fala isso. Efésios 2:12. É o que significa sem esperança. Porém, anima os irmãos dizendo que em Cristo todos estavam reconciliados com Deus e em paz, conforme Efésios 2:16 e 17. Então, sem Jesus, verdadeiramente, as pessoas estão sem esperança. Se uma pessoa sem esperança, ela não acredita num futuro de alegria. A pessoa que não tem esperança, ela não tem perspectiva de um amanhã com alegria. E Paulo disse isso aos irmãos, antes, sem Cristo, não tinha esperança. As pessoas viviam assim, o que será do amanhã? Tinha muito medo da morte até, inclusive, as pessoas no mundo antigo. E hoje também, muitas pessoas têm medo da morte. Porém, essa doutrina, que ela está dentro da doutrina da soteriologia, que ensina sobre a justificação e todas as bênçãos que a justificação traz, Paulo aqui, nesse tratado teológico, nesse tratado doutrinário, ele vem mostrando todos os benefícios da justificação. E agora ele diz, nós estamos em Cristo, nós temos esperança e nós estamos em Deus, ligados em Deus. Então aqui Paulo vem trazendo um grande consolo para o coração dos irmãos. E nós, irmãos, nós temos essa promessa da parte de Deus de habitar com o Senhor, de estar para sempre com Ele. Paulo chega a dizer que nós agora temos paz. A palavra paz significa completo bem-estar, certeza de que o nosso passado de pecados foi perdoado por Deus, o nosso presente é um presente de comunhão com Deus e o nosso futuro é um futuro de habitar eternamente com Deus no seu reino. Por isso que hoje em Cristo nós temos esperança e temos paz. Aleluia! É por isso que eu digo, irmão, servir a Jesus é muito bom. Ele sempre traz, né? Traz cada vez mais revelação dos benefícios da sua palavra e de obedecer a Deus. Tópico 2. Sem Deus no mundo. Paulo mostra essa realidade, mas já em seguida Paulo mostra que quem está em Cristo, olha só que bênção que é. Paulo exorta
que sem Cristo não há como ser ajudados por Deus nesta vida. E é isso que significa a expressão sem Deus no mundo. Paulo chega a falar isso. Antes de estar em Cristo, realmente a situação era essa. Sem Deus no mundo, sem ser ajudado por Deus neste mundo. Está lá em Efésios 2:12. Mas Paulo alegra os irmãos dizendo que em Cristo todos são morada de Deus no Espírito, conforme Efésios 2:22. Paulo não esconde que antes a situação era sem esperança e sem Deus no mundo. É triste, irmãos. As pessoas que hoje não creem em Jesus, não guardam o Evangelho, eles pensam que eles têm Deus e não, vivem sem Deus no mundo. Não são ajudados por Deus, não são beneficiados com a graça especial de Deus. Eles recebem apenas a graça comum. Tem uma mensagem que eu prego, que é Amigos de Jesus Cristo. O tema da mensagem, Amigos de Cristo, ou Amigos de Jesus. Os amigos do Senhor Jesus, eles têm benefícios. Agora, quem não serve a Deus, que é considerado apenas uma outra gente, que não está em Cristo, essas pessoas recebem apenas a graça comum. Recebe a graça comum, que é o sol nascendo sobre eles, a chuva caindo sobre eles. Só isso. Não recebe a graça especial, os favores especiais de Deus em Cristo pelo Espírito Santo que mora com eles. Quem crê em Jesus, o Espírito Santo mora, habita com eles. E aí anda todos os dias com os filhos de Deus. Então isso aqui é uma bênção, irmãos. Nós que cremos em Jesus, não estamos sozinhos no mundo. Para todas as situações, o Senhor está conosco, pronto, socorro bem presente na angústia. Aleluia! Vale a pena estar em Jesus, vale a pena mesmo. Ele sempre está presente. Nós somos morada de Deus em espírito e a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então isso significa, nós que cremos e temos a marca no nosso coração, a circuncisão no nosso coração, não estamos sozinhos neste mundo. Nunca diga que você está sozinho no mundo. Não. Deus está com você porque você crê em Jesus Cristo. Aleluia! E nós temos aqui a nossa conclusão. Chegamos ao final da nossa lição, que nos diz assim: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. É o que Paulo mostra, não esconde essa realidade. Um dia, porém, Paulo ensina isso, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Aleluia! Então, irmãos, a lição vem mostrando como é a vida sem Deus, mas também como é a vida com Deus em Jesus Cristo. Então, hoje nós somos circuncidados, nós pertencemos, leia os textos bíblicos que eu coloquei nos slides, você pode baixar os slides também. Se você assistir no celular, você vai ver que ao lado do tema tem uma setinha, clica na setinha, vai abrir a descrição. Se você assistir no computador, no notebook, você vai ali, abre a descrição do vídeo, embaixo já do tema ali, já tem a descrição, é só abrir a descrição e você já vai ver ali o link para os slides. Baixe e pesquise. Você vai ver que Paulo fala, nós somos o Israel de Deus. É verdade, Paulo diz, não é judeu quem é no exterior, mas quem é no interior, circuncidado no espírito, com o selo da fé. A marca que Deus quer ver é a fé no nosso coração. Então nós somos o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus, espiritualmente falando, porque temos fé em Jesus Cristo e passamos a pertencer ao povo de Deus descendente de Abraão, aquele que creu primeiramente lá no mundo antigo, e hoje nós temos todos os benefícios e também as promessas do reino que foram feitas em Abraão, foram feitas em Moisés, foram feitas em Davi, e nós também somos dignos de receber
todas essas promessas, porque cremos em Jesus e somos filhos de Deus. Paulo chega a dizer, nós somos família de Deus. Aleluia! Por isso que Paulo diz, não tem judeu, não tem grego, e Deus reconciliou todos fazendo um só povo. Você tem motivo para dar glória a Deus. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final de mais uma lição. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, tá? Repito, deixa o teu ok nesse vídeo e sempre esteja aqui, se inscreva no nosso canal e me ajude a divulgar, irmãos, esse canal. Eu preciso fortalecer esse canal para oferecer melhores condições de qualidade de ensino para todos os irmãos. Eu desejo que todos fiquem na paz de Cristo Jesus e que Deus abençoe cada um para a glória de Deus Pai. Amém.